Olá pessoal, sou Rodrigo Gibim, da Gustátil Vino. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, dando sequência às nossas apresentações de defeitos do vinho. Então hoje eu vou falar sobre turbidez. Né? A gente já viu nos outros vídeos que eu coloquei, né, e nas postagens, nos slides, né, que turbidez ela é uma consequência de muitos dos defeitos que já foram apresentados. Né? Mas a gente vai fazer uma revisão geral desses defeitos, falando um pouquinho mais a respeito disso daí. Né? Então, mais uma vez, né, por que eu estou fazendo isso? Porque no curso Sommelier a gente aprende a avaliar os vinhos, né, com as características organolépticas deles, mas os defeitos a gente não vê. A gente vê na teoria, mas na prática a gente não vê. E vê de uma maneira um pouco superficial. Então, eu estou aprofundando um pouquinho mais esse assunto para que a gente consiga, quando for provar algum vinho, conseguir identificar alguns desses defeitos e, acreditem, a gente encontra muito mais do que deveria encontrar. Né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai identificando os defeitos nos vinhos que normalmente as pessoas acham que estão bons. Né? Então, na turbidez especificamente, né, quando não for uma opção de vinificação, que a gente vai ver lá no final, nos últimos slides, o vinho vai estar comprometido. Então, a turbidez é o que? É a falta de limpidez do vinho. Né? O vinho ele pode estar ou turvo, né, ou com alguma característica que você identifica alguma partícula, alguma coisa dentro dele, né, ou sobre ele. Então, na fase visual, além de a gente identificar a cor do vinho, né, a gente vai vamos tentar identificar essa presença de opacidade, partículas em suspensão, né, precipitadas, né, o aspecto leitoso, ao invés de um vinho brilhante, né, e limpo. Então, a gente viu, como eu comentei inicialmente, que a turbidez é consequência de muitos dos defeitos que já foram apresentados. Né? A gente vai fazer essa revisão. Então, causas. Ela pode ser de proliferação de leveduras após a fermentação, né? Que é a refermentação na garrafa, que foi o último defeito que a gente apresentou. Né? Pode ser em decorrência de crescimento bacteriano, bactérias láticas e acéticas. Ambas, essas duas, proliferação e o crescimento bacteriano, são causadas por açúcar residual. Então, vira a comida ali para as leveduras e bactérias, nutrientes, oxigênio, né, porque essas leveduras e as bactérias elas são aeróbicas, ou a falta de SO2. O SO2 é um esterilizante, ele vai matar essas leveduras, essas bactérias. Então, quando você coloca pouco SO2, e aí vem o grande problema dos vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, etc., que eles defendem até a não utilização ou a pouca utilização de SO2, esses defeitos são mais perceptíveis e mais fáceis de ocorrer. Né? Sedimentos mal removidos do próprio processo de vinificação, quando uma filtragem mal feita, e contaminação por partículas durante o envasamento. Né? Você faz um vinho maravilhoso, o vinho está tudo bem, só que a mangueira está suja, a máquina está suja, a garrafa está suja e acaba contaminando o vinho. As causas podem ser várias, né? Instabilidade proteica, as proteínas da uva não estabilizadas provocam turbidez proteica. Uma quebra de proteína, essa proteína ela precipita para o fundo da garrafa. Instabilidade tartárica, que é o ácido tartárico, é um dos principais ácidos do vinho. Ali cria os cristais bitartarato, que se precipitam e deixam o vinho turvo. Né? E não é que é o que está acontecendo aqui na imagem aqui embaixo, esses cristais aqui embaixo. Não é que o vinho fica turvo, né? Ele não fica assim, aquele aspecto leitoso, ele fica transparente, né? Mas você consegue ver que está alguma coisa estranha aqui embaixo. Né?
Apesar que no na próxima aula que a gente vai colocar, vai falar especificamente sobre essa precipitação de cristais de bitartarato de potássio, né? Não afeta o gosto, né, do vinho, afeta somente a aparência do vinho. Então, se você separar isso daí, você consegue tomar, mas aí é tema de outra aula. Complexos férricos, né, de ferro, o excesso de ferro, cobre, alumínio provoca uma quebra férrica, também ocorrerá uma precipitação. Polifenóis instáveis decorrente da oxidação ou polimerização incompleta, né? Também é outra coisa que pode gerar essa turbidez. Então, aqui a gente vê na rolha aqui os cristais de bitartarato, eles são brancos, mas como está com vinho tinto, eles estão ali meio tingidos de vermelho, né? Características visuais. Então ele pode gerar uma opacidade, né? O vinho fica opaco. Vinho leitoso ou embaçado. Pode ter partículas em suspensão, que é o caso dessa primeira imagem que está aqui, ó. A gente vê alguns pontinhos brancos aqui que são partículas em suspensão. Falta de brilho, né? E cor acidentada ou marrom, que é a segunda imagem do vinho aqui da direita. Outras características, né, da parte aromática. Então pode acontecer notas de fermento, né, pelas leveduras que estão ali presentes. A parte fenólica, o cheiro de brete, de estábulo, né, de xixi de vaca, de cocô de cavalo, né. Vinagre, pelas bactérias acéticas. Manteiga rançosa, pelas bactérias láticas, né. Então são as imagens aí da direita, essa manteiga que está super rançosa. Então, isso tudo gera uma perda dos aromas primários, né? Pode gerar também notas metálicas e o aroma redutivo, como a gente já viu em outras aulas. Na parte de sabores, né? Então pode dar um sabor desequilibrado, perda de frescor, um certo amargor na boca, né? Principalmente quando de retrogosto, quando você engole no final da garganta aqui. A astringência excessiva, né? A acidez elevada, principalmente do ácido acético, né? Com bactérias acéticas. E textura arenosa, né? A boca fica de areia, que foi essa imagem que eu tentei colocar aqui. Essas partículas que entram na boca e fica aquele grãozinho, né? Parece que você comeu areia. Consequências, né? Desvalorização comercial, né? Possível refermentação na garrafa, porque pode ter o açúcar residual ali, e se tem leveduras presentes, você vai refermentar dentro da garrafa. Oxidação acelerada, por bactérias e leveduras também, e alteração do perfil sensorial, que é o principal. Ou seja, o seu vinho vai perder o valor e, normalmente, um vinho, se ele não foi feito especificamente, por exemplo, no caso dos espumantes Surly ou vinhos brancos Surly, que ele é leitoso, ele tem essa borra por opção enológica, né? Vai ter uma desvalorização comercial se chegar um vinho assim na prateleira. Prevenção, como a grande maioria dos outros defeitos, higiene rigorosa. O uso adequado do SO2, a gente viu que o pouco SO2 vai propiciar proliferação de leveduras e de bactérias, né? Controle de temperatura, porque a temperatura alta também propicia essa proliferação de leveduras e bactérias. Filtração esterilizante para eliminar leveduras ativas. Uma levedura que pode estar ativa ainda quando você filtra e esteriliza ao mesmo tempo, que a gente vai ver, ele acaba de vez com problema. Monitoramento microbiológico, aí, laboratório dentro da área de vinificação, né? Dentro da adega. Estabilização a frio, para eliminar os cristais de bitartarato, eliminando as leveduras ativas também, porque o frio mata a levedura. Bentonita, remove proteínas instáveis, que é essa imagem aqui do lado. E estabilização tartárica, que é junto com estabilização a frio também, né? Você joga a menos 4 graus o vinho por 2 a 3 semanas, se não me engano, e aí os cristais se juntam e precipitam. E aí depois você tira esses cristais, né?
e controle de metais, principalmente se estiver em contato com o vinho. Correção na adega, filtração grossa, esterilizante, que é esse filtro o primeiro aqui do lado. Né? Tratamento estabilizante, betonita, carvão enológico de desodorização, PVP, antifenóis oxidados, ou seja, vários tratamentos que são colocados dentro da adega. E o ajuste do SO2 para matar eventuais bactérias e leveduras que tenham se mantido ativas após a fermentação. Né? E em garrafa, filtração e você pode reenvasar. Né? Se você perceber um problema no filtro e seu vinho está saindo todo com problema, né, de turbidez, você pode ou colocar no rótulo lá sem filtro, né, que eu acho que eu faria isso daí para não perder a safra inteira, ou você pode arrancar a rolha, passar por filtro e recolocar, que comercialmente não é aplicável. Numa vinícola pequena pode até ocorrer, mas numa vinícola, imagina, Conchitouro reinvasando uma linha inteira de vinhos, né? Não dá. Né? E, como comentei, o enólogo ele pode optar pela turbidez intencional, né? Quando da confecção de vinhos Petinat, que é o método ancestral, ele é o frisantezinho ali, né? Você fermenta uma vez e não filtra, fecha, e ele vai gerar um pouco frisante, né? Brancos espumantes Surly, deixando em contato com as borras, vinhos naturais sem filtragem ou vinhos laranja, dando maior complexidade aromática e corpo para o vinho. Então aquela levedura morta, a borra, né, a Surly, ele vai dar mais corpo, mais peso de boca para o vinho. E vinhos de guarda, né, é comum a presença de borras no fundo da garrafa, resultante da polimerização dos taninos com o tempo, que podem deixar o vinho turvo no momento de serviço, caso o sommelier agite em demasia a garrafa ou não utilize o decanter. Então, de vez em quando eu recebo alguns vídeos no Instagram de restaurantes caríssimos com vinhos de 4 mil, 6 mil dólares. O cuidado que o sommelier tem, não, desde a tirada do vinho da adega, colocando naquela cestinha inclinada, ele vai devagarzinho, coloca e faz o procedimento bem devagar, justamente para não agitar o vinho e não gerar essa turbidez com a borra que está depositada ali no fundo, porque são vinhos bem antigos e com certeza tem aquela borra no fundo. Né? Então aqui exemplo de turbidez, um espumante Surly, proposital, né? A borra que se deposita no fundo dos vinhos mais antigos, e um processo aqui, nesse caso, de tirar essa borra e fazer a decantação. Né? E aí, o que fazer? Se for um defeito, né, chama o sommelier, peça para ele avaliar. Se for constatado que for um defeito do vinho, ele vai trocar a garrafa ou você pode escolher um outro vinho. Né? E se você comprou numa adega ou loja, leva o vinho de volta e eles vão também trocar, tentando por bom senso, ou seja, o tempo entre a compra, a constatação da turbidez e presença na nota fiscal, obviamente, principalmente se for um vinho de guarda. Ah, mas o meu vinho estava com borra e eu comprei um vinho antigo de guarda. Pô, aí, pelo amor de Deus, né? O vinho está previsto que vai acontecer isso. Mas se for um defeito de turbidez mesmo, né? Aí a troca. E aí, pessoal, a gente chegou aqui ao final. Mais uma vez, dê seu like, compartilhe aqui com os amigos no canal do Gustavo Vino, lá do YouTube, né? Vai estar o vídeo, tá lá. E diga se encontrou o vinho com turbidez, deixe sugestões de novos conteúdos. Nós estamos quase terminando essa parte de defeitos dos vinhos, né? E aí eu preciso de mais sugestões para a gente fazer outras séries, né? Então um grande abraço a todos e estamos aí.